O Bell finalmente teve um encontro com uma garota que não é a Astia. Em DanMachi, uma das coisas mais marcantes da série é, sem sombra de dúvidas, o fato de que o Bell é completamente beta com as garotas, tanto que isso irrita toda a comunidade de uma forma sem igual. Eu admito, eu mesmo já dei muito hate no Bell por causa disso, e já perdi as estribeiras com esse garoto. Porém, mesmo que ele seja dessa forma, ele ainda tem diversas garotas que amam ele, e a maior parte delas tomam muita atitude quando se trata dele, seja obrigando ele a sair com elas, chamando ele para treinar ou dando desculpinhas bobas. De uma maneira ou de outra, elas passam um tempo com o nosso coelho. Um ótimo exemplo é a Astia saindo com ele no Monster Filha. Claro, deu tudo errado por causa da Freya, do macaco gigante e tudo mais, mas foi um ótimo exemplo de encontro que ele teve com ela. Outro exemplo é a Ice, onde eles saíam juntos para comer depois dos treinamentos dele. Claro, não é bem um encontro, né? Eles treinaram, saíram juntos, mas de qualquer forma eles saíam juntos depois do treino. Mas eu te digo, o Bell conseguiu um encontro de verdade com uma garota em DanMachi, mais especificamente a Sheer, onde, olha, nesse encontro houveram confissões amorosas. Você acredita nisso? Sim. Então hoje eu vou falar mais sobre isso. Você quer saber mais sobre o encontro do Bell e da Sheer e da confissão que aconteceu entre eles? Você ficou curioso e quer saber mais sobre isso? Eu vou te falar isso agora. E bom, todo esse plot começou e aconteceu durante o volume 16 da Light Novel, onde, já no começo do volume, nós vemos a Helen, que é a secretária da Freya, entregando ao Bell uma carta da Sheer, o chamando para sair durante o Festival da Fertilidade, que acontece em horário. E é claro que todo mundo ao redor do Bell já sacou na hora que era um convite amoroso, não tinha como não ser um, mas tá bom. O Bell até tentou ir lá falar com a Sheer, tá, esclareceu o que estava acontecendo, mas ela evitava ele. Ela ficou evitando ele até o encontro, porque ela mesma disse, ela queria um encontro com o Bell, ela queria sair com ele, então isso ia rolar de uma maneira ou de outra. Porém, é aqui que as coisas ficam um pouco engraçadas e diferentes sobre isso, porque a Sheer apareceu tendo ligações com a família Freya, onde os membros da família Freya a chamavam de Lady Sheer. Sim, meus amigos, eles chamavam ela de Lady Sheer. E um dos membros de alto escalão da família Freya, o Rei Jin, é um nível 6 da família Freya e decidiu ir visitar o Bell para o preparar para esse encontro com a sua Lady. Sim, parece que o Bell vai ser preparado para esse encontro pelos membros da família Freya, mais especificamente o Rei Jin, um aventureiro de nível 6 da família Freya e, claro, um dos maiores High Rankers de horário, um dos caras mais poderosos de horário, vai ensinar ao Bell como ter um encontro. Exatamente. E é claro que isso aconteceu justamente porque, se o Bell agisse errado nesse encontro, se o Bell fizesse cagada nesse encontro, ele morreria nas mãos do Rei Jin em 2 minutos. Não tô zoando, o Rei Jin realmente estava pronto para matar o Bell caso ele fizesse borrada com a Sheer. E aqui então, nós entraríamos em um arco de treinamento. Sim, do nada, no meio de um encontro, nós entramos no arco de um treinamento. Porque o Rei Jin vai treinar o Bell em como conquistar mulheres e em como sair com elas. Ou seja, vai ser um arco de treinamento do Rei Jin ensinando ao Bell como ser um gentleman. Então, o Rei Jin sequestrou Bell e não deixou que ele entrasse em contato com a família Astia durante alguns dias até que acontecesse o festival, porque durante esse tempo ele estaria treinando o nosso garoto, e nesses dias eles fizeram muitas coisas. Por exemplo, o Rei Jin primeiro ensinou maneiras e etiquetas para o Bell, que é claro, não possuía nada do tipo. Ele cresceu na fazenda e foi para o horário, ele é praticamente um caipira, então primeiro ele aprendeu as maneiras e etiquetas básicas da alta sociedade. E claro, sempre que ele errava alguma coisa, ele apanhava muito feio para o Rei Jin. Depois, ele ensinou os modos de como se comportar com as mulheres e, claro, o que ele deve ou não fazer na presença da Lady Sheer. Sempre fazendo questão de lembrar que o Bell, em momento algum, deve errar suas etiquetas ou errar com a Sheer, porque senão ele vai pra vala. Ele também ensina o Bell
como ser um cavaleiro e tratar as damas, além de, claro, como cuidar delas ao mesmo tempo que as entretém, porque você tem que cuidar da sua dama. Quando você está em encontro, você tem que cuidar dela, mas entreter ela. Você não pode ser protetivo, você tem que ter um equilíbrio. Cuida dela enquanto entretém ela, para que assim ela possa aproveitar o seu encontro. Aqui, o Rei Jin esculpiu o Bell para se tornar um gentleman, um cavaleiro em encontros com mulheres. E surpreendentemente, vocês vão ficar muito surpresos com isso, meus amigos. O Bell realmente virou um cara que sabe lidar com mulheres muito bem. Claro, ele ainda fica meio coradinho e outras coisas perto de outras garotas, fica. Mas o Bell, meus amigos, o cara virou um galanteador, tá? Depois desse volume, não espere pra ver o Bell virgem inocente não. A partir daqui, o Bell se tornou o maior garanhão que vocês já viram. Papo reto. E claro, ele não faz isso com frequência, até porque ele nem tem tempo pra fazer isso, ele não tem tempo pra sair com mulheres. Mas ele sabe sim sair com elas, a partir de agora pelo menos. Então, o Bell teve os seus 2 testes finais das mãos do Rei Jin, e meus amigos, esses testes são simplesmente muito bons. O primeiro era salvar uma garota na dungeon. Basicamente, o Bell tinha que ir lá com a sua elegância e gentleman e salvar uma garota que estava em apuros na dungeon. E qual apuros ela estava? Bem, o Rei Jin fez um passe de monstros para o grupo dela e deixou eles para morrer, e o Bell teria que salvar eles para que ela se apaixonasse por ele. Basicamente isso, e aconteceu, o Bell salvou a garota e a garota ficou derretida por ele, meus amigos. Simplesmente fantástico. E o segundo teste foi, bom, ter um encontro em Rivira. Como nós sabemos, Rivira é a cidade do andar 18, que é a cidade dos aventureiros. E lá, o Bell teria que encontrar uma garota e ter um encontro com ela. E claro, passar sem sombra de dúvidas com esse encontro. E lá, ele encontra quem, meus amigos? Simplesmente a Cassandra. Sim, o Bell encontrou a Cassandra e teve um encontro falso com ela, porque ela pensava que estava em um encontro. E o Bell, bom, ele sabia que estava em um treinamento. Tadinha da Cassandra, né? Mas fazer o que? Faz parte. Então lá, o Bell teve um encontro com a Cassandra e passou sem sombra de dúvidas. Inclusive até o próprio Rei Jin aplaudiu como ele cresceu e aprendeu bem como se portar em um encontro com uma garota. E inclusive, no meio do encontro, quando o Bell errava alguma coisa, o Rei Jin soltava um raiozinho assim pra cutucar as costas do Bell, para que ele sentisse uma dor extrema e não pudesse fazer nada, porque ele estava em um encontro e ele teria que focar sua atenção na garota. Então, é muito bom. E logo, o treinamento acabou, e agora eles estavam na véspera do Festival da Fertilidade, onde no dia seguinte começaria o tão aclamado festival. E é claro, o Bell sairia com a Shi, onde o Rei Jin estaria observando muito de perto em cima dos prédios, seguindo eles para ter certeza que o Bell não pisasse na bola com ela. Porque vocês sabem o que eu já falei, certo? Se o Bell pisasse na bola com ela, era caixão 7 palmos da terra no mesmo instante. E claro, o Rei Jin não era apenas o único que estava vigiando o Bell. Nesse ponto, mais outros 2 grupos também estavam. O primeiro era a Estia. Sim, a Estia estava vigiando o Bell porque ela estava com ciúmes. Ela estava com muitos ciúmes e não queria que ele fizesse nada. Então ela foi vigiar ele e, incrivelmente, no meio do caminho, ela encontrou a Ais. E então ela chamou a Ais para vigiar o Bell. E, surpreendentemente, a Ais aceitou e começou a vigiar ele de bom grado. E, inclusive, durante o volume todo, a Ais aparentou estar com ciúmes da Shi. Então ficou a Ais e a Estia vigiando o Bell com ciúmes. E o outro grupo era as garotas do Horses of Fertility, que no caso seria o bar da Mamma Mia, onde a Ryu estava com elas e também a Ryu ficou com muitos ciúmes da Shi, meus amigos. Simplesmente intancável, foi muito bom essas cenas. Então agora nós teríamos o encontro entre o Bell e a Shi. Então, nós entramos no encontro, onde desde o começo, já ali no início do encontro, nós vemos que o Bell está com uma postura diferente do normal, não se deixando entrar em pânico. Agora ele tem controle da situação. Então ele começa seu encontro elogiando a sua garota, sempre a guiando para os lugares que ela queria ver e até mesmo sugerindo outros lugares para que não se tornasse monótono. Ele estava sendo assertivo, não ficando envergonhado e guiando o encontro como um verdadeiro cavalheiro. Inclusive, tem até uma parte onde um ladrãozinho de bolsas tenta roubar a Shi, mas claro que o Bell não deixou isso acontecer, de uma maneira extremamente cuidadosa, sutil, para que ela não percebesse. Ele cuidou do bandido sem que ela nem percebesse a mudança aos seus arredores, até mesmo surpreendendo todos que estavam seguindo o Bell. Nesse momento todo mundo percebeu
caramba, o Bel é realmente capaz de fazer uma coisa dessas? Então eles continuaram seu encontro e foram para vários lugares, até eles irem para as favelas, onde lá eles iriam se encontrar com o orfanato que os dois já conheciam previamente em outros volumes da Light Novel. E aqui eles se divertem com as crianças, a Sheer dança, bebe, o Bel dança também, todos se divertem. Até que, é claro, o vestido branco da Sheer é sujo por uma taça de suco de uma criança. Mas calma, não entre em pânico. O Bel, no mesmo momento, já pegou a Sheer e levou ela para uma loja de roupas, para que ela escolhesse uma roupa nova, e claro, ele também a ajudou nessa escolha. E dessa forma, o Bel foi tendo um manejo, um controle enorme sobre o encontro, sempre fazendo ele ser muito memorável para os dois, principalmente para a Sheer. E com isso, eles foram indo seguindo seu encontro até que eles foram para uma catedral. E essa catedral é um pouco diferente. Essa catedral é uma catedral que homenageia um antigo herói e o seu espírito companheiro, com suas histórias e, é claro, suas lutas. E nessa catedral, com eles sozinhos, nós vemos uma cena bem legal. A história do aventureiro, o clima do lugar, eles estavam sozinhos, eles dois e a história daquele aventureiro com o seu espírito. Foi uma cena bela, onde, é claro, nessa cena, a Sheer sussurra coisas amorosas para o Bel. Porém, ainda não acabou o encontro e eles continuam. Ao sair da igreja, o Bel compra pingentes para a Sheer, onde ele ganharia o pingente do aventureiro e a Sheer ganharia o emblema do espírito. E assim, eles teriam um par de pingentes que combina entre eles. E uma nota a se fazer é que no meio do encontro do Bel e da Sheer, a Sheer descobriu que o Redin fez tudo aquilo com o Bel e que a família Fria estava observando eles. E ela não queria isso, ela queria ter um encontro com o Bel, ela queria ficar com ele, ela não queria ficar sendo vigiada e ter que, sabe, ele fazer tudo o que ela queria só porque eles estão observando ele. Então, ela pede uma coisa ao Bel, ela pede que ele a sequestre, ela quer ficar apenas e só com ele hoje. E o Bel, é claro, cumpre o seu pedido, pegando alguns itens emprestados do Ferus. Ele pega uma capa da invisibilidade e algumas poções de apagar o cheiro, e com isso, ele e a Sheer fogem de lá juntos. E é claro, a família Fria ficou extremamente bolada com isso, e começaram a caçar os dois por toda a horário. O Redin, é claro, viu o que aconteceu, porém, sendo um ótimo professor do Bel, e claro, lendo o que a Sheer queria fazer, ele despista os membros da família Freya, ajudando eles a fugirem. Agora era apenas o Bel e a Sheer ao redor de horário. Mas claro, eles estavam sendo perseguidos mesmo. Então chegaria a hora do jantar, eles estão com fome agora. Então o Bel leva a Sheer para um restaurante onde ele fez uma reserva anteriormente. E claro, esse restaurante fica em um barco que veleja por toda a horário e seria o melhor lugar para eles comerem e se esconderem por enquanto. Porém, infelizmente, a família Fria achou eles nesse barco, e é claro que eles estavam cercados e com certeza ia dar merda. Porém, é aqui que entra a Ryu, as garotas do bar, a Ais e a Astia, que estavam apenas observando o Bel até o momento, resolvem ajudar o garoto. Todas elas entram em ação e permitem que o Bel fugisse dali junto com a Sheer. E é claro que para fugir daquele barco, só tinha uma coisa que ela podia fazer. E a Sheer fez isso primeiro. A Sheer pula do barco, pedindo para que o Bel a salve. O Bel pula atrás dela e ambos caem na água e nadam até a Ponte dos Heróis. A Ponte dos Heróis é basicamente um monumento com 31 estátuas dos grandes heróis do mundo inferior, onde aqui eles têm uma conversa muito importante para o enredo da obra, falando sobre o último herói, aquele que Albert espera, e aquele que vai ter a estátua número 32 em cima dessa ponte. E inclusive, a Sheer aqui fala para o Bel que ela queria ter um herói apenas para ela queria ter o seu próprio herói que a salvasse. E isso é muito importante para os plots que vão vir nos volumes posteriores. Depois disso, agora estava tarde e eles estavam ensopados, então eles vão para uma pequena estalagem para tomar banho e poder dormir, poder descansar para continuar a rotina da família Freya mais tarde. E aqui tem uma cena muito da hora. Pulando as partes dos banhos, da vergonha deles dormindo juntos, tem uma cena onde a Sheer deita na cama e pede que o Bel sente ali. E lá ela tenta usar seus poderes para seduzir o Bel. Ela tentou, mas não conseguiu, porque ele possui a Lieris Freeze, que não permite que ele seja encantado por charme de terceiros, que é o mesmo que aconteceu com a Ishtar, lá no arco do Bairro dos Prazeres. Então aqui, a Sheer vendo que não apenas não conseguiu seduzir o Bel, como também descumpriu o seu trato, foi dormir junto com o Bel. E na manhã seguinte, quando ele acordou,
ela já não estava mais lá. E para quem não está entendendo o pacto que ela fez consigo mesma, é basicamente o seguinte: quando a Freya está no corpo da Sheer, ela não usa seus poderes. A Sheer é uma garota humana, ela não pode ultrapassar essa linha. Ela queria conquistar o Bell como Sheer, uma humana, mas ela usou seus poderes de deusa, ela tentou encantar o garoto. E é claro que isso é uma violação do seu pacto consigo mesma. E logo, o Bell acorda, e lá ele vê que a Sheer não está. E é claro que ele sai procurando por ela por todo horário. Ele começa a rodar, a gritar, correr. Ele encontra membros da família Freya, mas foge deles. Ele queria encontrar a Sheer. E ele encontra ela, mas era uma Sheer falsa. Ela era a Helon com a aparência da Sheer. A Helon tenta matar o Bell falando que o ama. E é claro, ele a rejeita e não permite que ela o mate. Então ele sai de lá novamente e volta a procurar a Sheer. E dessa vez ele acha a verdadeira Sheer, a Freya, no corpo de Sheer. E lá, a Sheer se declara para o garoto. Ela fala que o ama e tudo mais. Porém o Bell, é claro, ele já está domado por alguém. Ele já possui alguém que ele quer alcançar. Ele ama Ais Wallenstein e não Sheer Flova. E com isso ele rejeita ela. E então, na chuva, a Sheer sai chorando de lá. E com isso se inicia os acontecimentos do volume 17 e 18. O arco onde a Freya, sequestrou o Bell. E é isso, meus amigos. Esse foi o dia em que o Bell saiu em um encontro com uma garota. E eu espero que vocês tenham gostado. Então aquilo, se você gostou, comenta aqui nos comentários as suas opiniões, tudo que você está pensando sobre isso, porque olha, sinceramente, eu considero esse um ótimo plot e eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Comenta aí, porque eu quero saber. E é claro também, não se esqueça, se você viu até aqui, você tem a obrigação de deixar o seu like e se inscrever. Porque é sério, você viu até aqui esse vídeo incrível, não deixou o seu like, não se inscreveu, meu amigo, aí você tá me magoando. Se inscreve, porque toda semana de novo, e eu sei que você vai gostar deles. E é claro, o seu like me apoia demais, de todas as maneiras que você pode me apoiar. Então com isso, eu acho que vou me despedindo de vocês, certo? Então, aquele abraço, um beijo e falou!